vendi meu imóvel, e agora? Se você estiver nessa situação e quiser pagar menos imposto de renda, vem comigo, eu vou te mostrar como que funciona a questão do lucro imobiliário. Sejam muito bem-vindos ao canal Mapas da Restituição, eu sou o Glauber Almeida e estou aqui para poder te ajudar a pagar menos imposto de renda. O tema de hoje é o lucro imobiliário e nós vamos direto ao ponto de quando pagar. Quando pagar o imposto de renda? O imposto de renda deve ser pago no momento do recebimento do dinheiro, que começa a contar o prazo para poder vencer o imposto, tá? Se você tiver lucro imobiliário, recebeu o dinheiro do imóvel que você vendeu, o vencimento é no último dia útil do mês subsequente à data do recebimento. Se você vendeu o imóvel, por exemplo, agora nesse mês de fevereiro de 2022, então quando que vai vencer seu imposto? Vai vencer no último dia útil de março de 2022. Né? Então é sempre no último dia útil do mês subsequente. É a data do vencimento. Agora tem que ter muita atenção que, na verdade, assim, tem uma diferença entre vender e receber. Porque vender, a data da venda é considerada a data que você assinou ali um contrato de compra e venda, mesmo que seja entre particulares, já é considerada a data da venda. Então você assina aquele contratozinho ali de promessa de compra e venda, né, onde você, dono do imóvel, prometeu vender para o fulano de tal numa data futura, quando for fazer a escritura e tudo. Você coloca todas ali as condições para quando é que você vai receber o dinheiro. Mas a venda, quando você assina esse contrato, ela já está feita. Né? Você não deixou de vender por causa disso. Ainda não recebeu. Muita gente coloca aí como condição de recebimento, de pagamento, né? A data que a gente fizer a escritura pública eu te pago. Tem gente até que aceita fazer um financiamento próprio, por exemplo, com nota promissória, e coloca a nota promissória ali pró-solvento, que é uma terminologia ali que gera obrigação para a parte compradora, né? Para a parte compradora de pagar, né? Então o imóvel fica como se tivesse alienado ali ainda, né? Quando tem esse tipo de financiamento direto ali entre comprador e vendedor, sem passar por uma instituição financeira, né? Então, mas a data de fato que vai gerar a obrigação de pagar o imposto sobre o ganho de capital, se ele for apurado, se tiver dentro da exigibilidade aí de pagar imposto de renda, é a data do recebimento do dinheiro e não a data da venda. Então, essa é a informação primordial, né? Tem muita gente que acaba achando que vai ter que falar: eu vendi meu imóvel ano passado, como é que eu faço isso agora na minha declaração de imposto de renda? Na verdade, você já está com atraso, né? A declaração de imposto de renda vai ser entregue agora a partir do mês de março, né? A partir do dia 7 de março de 2022, vai entregar a declaração de imposto de renda até dia 29 de abril, o prazo já está determinado aí, né, pela Receita Federal para a próxima declaração de imposto de renda referente ao ano de 2021, mas na questão do imóvel, na verdade, assim, nessa declaração vai constar que o imóvel foi vendido sim, mas o imposto e todas as apurações devem ser feitas ali, na data em que houve o recebimento do dinheiro, né? E essa data que deve ser feita a apuração de quanto de imposto tem que pagar, se tem que pagar imposto ou não, se tem isenção, se tem redução, qual o tipo de flexibilização que existe. Então, nesse vídeo de hoje, você vai poder ver comigo aqui, né? Quais são essas condições de flexibilização, quais são as condições de redução do imposto e quais são as condições de isenção, né? E quanto é que paga de imposto de renda? Bom, então, para isso, nós vamos considerar aqui, então, uma coisa muito importante, que são as questões de redução, né? Redução do imposto de renda, existem reduções aí, diversas leis, né? Diversos períodos aí de reduções, e tudo está relacionado com a data da compra do imóvel, tá certo? Então, por exemplo, quem comprou o imóvel entre 1970 e 1988 vai ter uma redução. Quem comprou entre 89 e 95 vai ter outra redução. Quem comprou de 95 até 2005 vai ter outra redução. E a partir de 2005 tem outra redução, né? Então, tudo isso daí reduz a questão do lucro imobiliário, né? O imóvel estava ali vendido, comprou,
Por exemplo, você comprou um imóvel de 100 mil reais e comprou, eu falei das reduções, né? Deixa eu só voltar aqui. Então, vou falar das isenções primeiro, antes de fazer as contas aqui, para você poder entender. Tem um critério de isenção, né, que eu falei das datas aí a partir de 1970, mas tem um critério de isenção que é justamente quem comprou o imóvel no ano de 1969 para trás. Então, se a data da compra do imóvel for de 1969 para trás, você vai ter isenção. Né? Não existe ganho de capital. Não interessa quanto é que você comprou esse imóvel e nem por quanto você vendeu. Na hora que você for fazer a apuração, se a data da compra foi anterior a 1969, está isento. Né? Não tem ganho de capital para ser calculado. Outra questão também que gera isenção, antes de eu falar do cálculo de quanto é que tem que pagar, né? Outro critério de isenção também do imposto de renda é a questão do valor da venda de um único imóvel. Hoje, na legislação do imposto de renda, está lá que se você está vendendo um único imóvel até 440 mil, você está isento também de pagar imposto de renda, independente de ter tido lucro imobiliário ou não. Presta atenção, gente, a declaração deve ser feita, tá, gente? Você não está isento de declarar, não. Né? Você comprou por X, vendeu por Y e tem direito à isenção. Porque essa isenção dos 440 mil para um único imóvel tem uma restrição também. Você só tem direito a ter essa isenção uma vez a cada 5 anos. Então, se você comprou um imóvel e vendeu, aí daqui 2 anos, mesmo sendo um único imóvel, se você fizer de novo, você não tem isenção de novo, não. Né? Essa isenção dos 440 mil está condicionada à questão de um prazo mínimo entre uma transação imobiliária e outra transação imobiliária, diferente do imóvel que foi comprado antes de 1969, que não tem condição nenhuma. Se ele foi comprado antes de 1969, você vai vender e está isento, ponto final. Né? Se vender acima dos 440 mil, aí já não tem isenção direta, mas tem a questão da flexibilização. E uma das flexibilizações que existe para esses imóveis que estão sendo vendidos acima de 440 mil é o prazo de 180 dias. Né? Quer dizer, você tem 180 dias, um único imóvel, tá, gente? Se for mais de um imóvel, não tem isso. Né? O prazo de 180 dias, que dá 6 meses, para poder comprar outro imóvel com esse recurso. Então, você vendeu um imóvel aí de R$1 milhão, e aí você vai usar esse recurso dentro do prazo de 180 dias para comprar um outro imóvel. Então, você está isento também de ter que pagar imposto de renda. Também é válido só para transações, é como se fosse até mesmo uma troca. Né? Eu estou vendendo um imóvel aqui porque eu quero comprar outro. Né? Esse é meu planejamento. Então, você tem essa isenção aí prevista aí dentro desses 180 dias para poder comprar outro, mas também tem a questão da restrição, né? Uma vez a cada 5 anos. Vendi um imóvel, comprei outro dentro do prazo de 180 dias, imóvel de R$1 milhão, mas daqui 3 anos eu não gostei muito dessa casa aqui não, vou trocar de novo. Não tem mais essa isenção aí, mesmo que você venda e compre dentro do prazo de 180 dias, esse tipo de isenção também está limitada a uma vez a cada 5 anos, tá bom? Agora, se você não tiver dentro desses critérios aí de redução e de isenção, né, você vai ter que pagar o imposto de renda. O imposto de renda, depois de aplicadas essas reduções, né, de acordo com a data da compra, né, é o que determina a quantidade de isenção que você vai ter ou não, é a data da compra. Né? Então, isso é uma questão muito, que você tem que ter muita atenção na data da compra do seu imóvel, porque isso vai determinar ali o quanto que a legislação já prevê. E dentro do programinha de ganho de capital, né, chama GCAP, que você baixa dentro do sistema lá do site da Receita Federal, ele já faz todo esse cálculo para você. Você precisa ter as informações para poder preencher. É muito simples o preenchimento, não tem dificuldade nenhuma para poder colocar lá, né? A questão é que você tem que ter a documentação organizada para você fazer a declaração correta e ter essas reduções lá do quantidade de imposto que você vai ter que pagar, né? Dentro das condições normais, de pessoas normais, né?
a gente não imagina que a maioria das pessoas vão ter um lucro imobiliário acima de 5 milhões. Então, por quê? Porque tem uma diferença, tem uma tabelinha, né? Quando você comprou um imóvel e vendeu ele 5 milhões a mais do que você comprou, né? Você está tendo um lucro imobiliário de mais de 5 milhões. Quando passa de 5 milhões, aí tem uma tabelinha lá que vai de 5 até 30 milhões de lucro imobiliário, que vai aumentando ali a quantidade de imposto que você tem que pagar de ganho de capital, né? De ganho imobiliário na venda do imóvel. Mas isso não é muito comum não, né? O mais comum é você ter uma diferença de preço de compra e de venda que não dá essa quantidade aí. Então, o imposto é 15%. Por isso todo mundo fala que é 15%. Mas, na verdade, pode ser mais. Se o seu lucro imobiliário for acima de 5 milhões, pode ser mais do que 15% de lucro imobiliário. Aí, como que vai ser apurado isso? Exatamente diante disso. Você vai colocar lá dentro do programa as informações e tudo para poder receber o cálculo, né? É um cálculo complexo, cheio de informações. Dá para poder fazer na caneta? Dá para fazer na caneta, mas tem um programa lá, tá pronto. Eles não têm intenção nenhuma de querer cobrar mais, eles querem cobrar o que está dentro da lei, o próprio programa calcula, né? Se alguém algum dia quiser saber, falar assim, não, Glauber, eu queria tanto saber como que calcula isso na mão, eu posso fazer o cálculo para vocês e te mostrar como que faz, mas eu acho que é uma perda de tempo, uma informação tão técnica dessa num vídeo desse, porque aqui o objetivo é ajudar você a pagar menos imposto de renda. Então, para pagar menos imposto de renda, como que você vai fazer? Além da questão das questões legais, tem muita gente que às vezes não sabe, mas é o seguinte, é muito comum quando você compra um imóvel, né? Eu mesmo comprei um imóvel tem 2 anos atrás, eu mudei com minha família, minha esposa, a gente morava num bairro aqui de Belo Horizonte, que o bairro chama Bairro Glória, a gente mudou para um bairro que chama Alipo de Melo. A gente, antes disso, a gente morou num outro bairro ainda, que era, como que chamava lá? Nossa, esqueci o nome do bairro lá, Bairro Gameleira. A gente morava num apartamento no Bairro Gameleira, aí minha esposa engravidou do nosso segundo filho, aí a gente foi e quis mudar para uma casa, porque o apartamento ia ficar pequeno para a nossa família, aí a gente mudou para uma casa, aí depois chegou lá nessa casa, a primeira coisa que a gente fez, reforma. Gente, e era uma casa bem antiga, a gente realmente não tinha condição de mudar para aquela casa sem reformar. Tá? Não tinha condição de morar, a gente não ia se sentir bem naquela casa se a gente não reformasse ela quando a gente mudou para lá. Então, primeira coisa, na verdade, primeira coisa não, a gente, antes de mudar, a gente já fez a reforma na casa. O que a gente faz quando a gente faz isso? Para poder diminuir o lucro imobiliário? Guarda todos os recibos. Para a pessoa física, pode ser só um recibo. Pega recibo do pedreiro que trabalhou para você. Pega as notas fiscais do depósito do material que você comprou. Não esquece de pegar isso, não. Aí, na segunda mudança, quando a gente resolveu... Aí eu fiz projeto, um tanto de coisa lá para poder... construir lá, né, dentro desse lote. Eu ia demolir a casa antiga que tinha lá e ia construir uma casa nova. Aprovei o projeto da prefeitura, tá tudo pronto para começar a construção. O que minha esposa vira e fala assim, mas às vezes vale a pena mais a gente comprar uma casa já pronta e tudo. Aí eu falei, tá bom, então vamos e tal. Aí surgiu uma oportunidade, né, aí a gente foi e fez então essa troca, vendeu lá e comprou uma casa novinha, casa novinha, nunca tinha morado com ninguém. O que foi que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez quando chegou na casa? Nós vamos colocar armário embutido em tudo. Vamos arrumar, vamos ajeitar a casa toda, né? Aí, mais dinheiro, mais recurso, mais valorização do imóvel. Aqui tem esse lugar aqui que está com grama, eu quero que coloca piso. Aqui está faltando um telhadinho aqui. Casa novinha, não precisava fazer nada, para mim não precisava fazer nada, mas minha esposa falou, não, vamos fazer, vamos arrumar, vamos ajeitar, tá faltando isso daqui, tá faltando aquilo ali, armário embutido, tem que ter armário, não dá para ficar numa casa sem colocar armário. Gente, armário embutido valoriza o imóvel e isso vai lá na frente trazer um resultado de imposto de renda. Às vezes você fica em uma casa aí durante 5 anos, 10 anos, tudo que você gastar nessa casa, seja armário embutido, você vai levar o armário embutido embora? Na hora que você vender a casa, você vai levar o armário embutido embora? Não, então ele faz parte da casa.
faz parte da casa, você vai incluir ele como valorização do imóvel. E todas as notas, não, vou pintar. Pintou a casa, valoriza. Uma casa pintada vale mais do que uma casa sem pintar, não vale? Pintou a casa, gente, guarda as notas, guarda o recibo do pintor que você pagou para poder fazer esse serviço. Não vai jogar isso fora. Imposto de renda, gente, para poder pagar menos, para receber restituição, quando no caso onde há restituição, no caso do imóvel não tem restituição, mas tem como pagar menos, pagar muito menos. Né? Você economiza em dinheiro, às vezes numa vida aí que você fica numa casa, tem gente que fica numa casa aí durante 10 anos, 15 anos numa casa, gasta ali uma fortuna de reforma, de pintura, de tudo que tem ali envolvido ali dentro dessa vida que é uma casa, porque uma casa toda hora tem que fazer uma manutenção, toda hora tem que trocar uma fiação, tem que trocar uma tomada. Gente, é uma organização, organiza tudo que você está gastando nesse imóvel, porque tudo isso vai aumentando o valor do imóvel, e na hora que você for vender o imóvel, gente, você vai lá e vai lançar isso tudo nessa programinha de ganho de capital que tem lá. Olha, quanto que eu gastei no ano tal com a reforma? Gastei tal. O importante é que você tenha todo isso documentado, tudo isso guardado, porque você pode colocar lá, a Receita Federal simplesmente falar, não, realmente, pelas notas aqui, eu vi que nota fiscal foi emitida em nome dele, que a Receita Federal sabe de tudo, ela cruza informação, tudo, sabe tudo o que está acontecendo. Né? Ela pode simplesmente falar assim, não, ele declarou que gastou tanto aqui, realmente eu vi que tem as notas de material de construção de depósito em nome dele nesse ano. Ele gastou mesmo, vou chamar ele aqui para apresentar nada não. Mas ela pode simplesmente falar assim, olha, eu não estou conseguindo aqui identificar que realmente houve esse gasto que você está falando aí na casa, não, e você está reduzindo aí a quantidade de imposto que você vai pagar. Eu quero que você traga a documentação aqui para mim. Eu quero que você me apresente como é que teve essa redução de imposto de renda. Então, assim, a forma de fazer isso é você organizando a documentação de todos os gastos. É pintura que você fez, é um pisozinho que você mandou fazer, é um jardim que você mandou trocar, melhorar. Tudo isso vai gerando ali uma valorização do imóvel. Às vezes, se você for pensar assim, nós estamos falando aí que normalmente é 15%, né, gente? Dentro de valores normais, desde que seu lucro imobiliário não tenha passado de 5 milhões, então até 5 milhões de lucro, né? Então, tipo assim, é como se você virar e falar assim, não, eu comprei uma casa de 1 milhão e vendi por 7, então você realmente teve 6 milhões de lucro imobiliário. Então, seu imposto não vai ser só 15%, não vai ser só 15%. Né? Mas isso é uma coisa que não é tão comum assim de acontecer. Né? Mas o programa também faz o cálculo, igual eu estou falando, né? Tem toda a tabelinha lá de como que funciona essa questão do lucro imobiliário e tudo. Mas assim, imagina que ao longo de uma vida que você ficou no imóvel ali, de 10 anos que você passou no imóvel ali, 10 anos a gente tem essa sensação, né, de ser muito tempo, apesar de que passa muito rápido. Né? Meu filho está com 11 anos e eu tenho essa sensação de que passou muito rápido, né? A gente tem a sensação que é demorado quando a gente olha para frente, né? Para a gente esperar 10 anos, esperar 15 anos é muito tempo. Mas acho que quando a gente olha para trás, passa rápido, a gente não tem essa sensação não. Então assim, só para concluir aqui a nossa questão, né? Então você passou ali aquela vida no imóvel, 10 anos ali da sua vida no imóvel, e durante esses 10 anos, às vezes você gastou ali com reformas uns 100 mil reais, que você não guardou as notas. Cara, só isso daí, no final das contas, se você tiver guardado, se você tiver organizado a documentação, os recibos do pedreiro que trabalhou para você, com o número do CPF, é claro, né, gente? E não adianta você querer inventar valor e colocar recibo falso, não, gente. A Receita Federal não é boba, não. Né? Se o pedreiro ganhou um dinheirão aí que você está querendo declarar aí que ele ganhou, ele tem que ter declarado lá no imposto de renda dele que ele recebeu esse dinheiro do seu CPF. Se o pedreiro não está declarando é porque o recibo não vai servir, né, gente? Então, para o recibo servir, né, um simples recibo servir, o recebedor do recurso tem que declarar que recebeu. Né? Senão, você trabalha com nota fiscal. E hoje está muito fácil esse negócio de nota fiscal, tá, gente? Todo prestador de serviço hoje que presta serviço de pedreiro, pintor, marceneiro, eletricista, ele está cadastrado no MEI, é só você falar com ele assim, não, eu quero a nota fiscal, ele vai te dar a nota fiscal do serviço dele. Então não tem tanta dificuldade não. Mas
às vezes é coisa mais antiga, mais passada, tem a questão do recibo. E até atualmente também, você fala assim, não, eu quero o pedreiro X e ele não é MEI. Pega o recibo dele e se ele estiver recebendo um valor que ultrapassa o limite de isenção do imposto de renda, né, que é R$ 22.458, acho que é mais ou menos isso, anual, se ele estiver recebendo mais do que isso para poder fazer o serviço para você, ele tem que declarar o imposto de renda, declarar que recebeu esse recurso de você e que ele é pedreiro e que ele trabalha com isso. Então ele vai poder declarar isso lá e você vai ter o recibo, você vai ter o documento para que na hora que você for fazer a venda desse imóvel, só nesses 10 anos aí você vai calcular, não, eu gastei uns 100 mil aí nesses 10 anos que eu fiquei com esse imóvel, você já ganhou 15 mil reais. Então, às vezes, os fatores de redução que tem na própria legislação, eles são pequenos diante do benefício que você tem de ser organizado e de manter a documentação em ordem de tudo quanto investimento que você faz nesse imóvel enquanto você está com ele. E o que pode ser considerado? Gente, pode ser considerado tudo isso que incorpora valor no imóvel. Então você trocou um piso e incorpora valor no imóvel, você fez uma pintura, incorpora valor. Mas em 10 anos eu pintei a casa, foi 5 vezes, não tem problema, você tem documento? Não tem problema, porque incorpora o valor do imóvel, toda reforma incorpora o valor do imóvel. Mas é armário embutido, mas armário não compõe, armário embutido compõe o valor do imóvel, né? Você não arranca armário embutido para levar embora quando você faz, né? O imóvel, ele pertence ao imóvel. Então, assim, e mesmo se você vai lá e falar assim, não, mas eu quero fazer separado, então faça separado, né? O famoso vender a casa de porteira fechada, né? Estou vendendo com toda a mobiliada, tá? Na hora que você for fazer a venda, discrimina para você não ter que pagar imposto de renda sem necessidade. Porque às vezes você vai falar assim, eu estou vendendo a casa mobiliada, bonitona, do jeito que está aí, eu vou te vender. Né? Porque é bonito quando você entra numa casa que está toda mobiliada, facilita às vezes até a questão da venda, né? Você virar e falar assim, não, já está tudo montadinho e tal. Facilita a questão da venda, eu sei que facilita, né? Às vezes não dá tanto valor, mas facilita. Aí o que você faz? Você vai falar assim, não, mas eu vou discriminar. A casa, o valor dela é X. Aí tem a mesa, tem a cadeira, tem o sofá, tem a televisão. Discrimina, porque aí você não, na hora que você for declarar lá a venda dos bens, você vai fazer tudo discriminadinho e aí provavelmente o seu lucro imobiliário nem vai existir. Né? Ou se existir vai ser bem menor do que você virar e falar assim, não, vendi um imóvel inteiro, vendi um imóvel com a porteira fechada e coloca como se tudo fosse o valor do imóvel, sendo que ali está indo televisão, sofá, rack, espelho, tudo que é componente que não pertence na verdade ao imóvel, você vai virar e vai listar e colocar como uma venda à parte. Né? E se essa venda desses itens à parte estiver tendo lucro, também você vai apurar o lucro em cima dele separadamente. Porque não é só imóvel não, né, gente, que dá ganho de capital. Ganho de capital é qualquer coisa, né? Qualquer bem que você esteja comprado por um preço e está vendendo por um preço maior. Né? Nós tivemos agora, acabamos de passar por um processo inflacionário aí na questão dos veículos, não sei se vocês acompanharam. Foi a mesma coisa, teve gente que comprou o carro de 60 mil e estava vendendo por 80. Né? Por quê? Porque o processo inflacionário aconteceu e nessa venda ele teve um lucro. E esse lucro tem que ser considerado. Agora, a questão do imobiliário é a mesma coisa. Então, por quanto que você comprou, por quanto que você vendeu. E aí, tudo compõe o valor do imóvel. Não esquece disso. Isso aqui é importante. Todos os gastos que você tiver, tudo que você fizer, vai compor o valor do imóvel. Inclusive, até mesmo o imposto de transmissão, né, que é o ITBI, que você teve lá na data que você comprou, você teve que pagar ITBI, isso daí compõe o valor do imóvel para fins do cálculo do ganho de capital. O valor que você gastou com cartório, com escritura, também compõe o valor do imóvel. Então tá, eu comprei o imóvel por 100 mil, mas eu gastei mais 5 mil de ITBI e gastei mais 2 mil de cartório. Então, na verdade, o valor dessa aquisição foi 107, não foi 100, né? E isso é importante, você ter essa documentação organizada, você ter tudo isso muito bem feito. Por quê? Porque na hora que você fizer isso, lá na frente, na hora que você soma todos esses gastos, tudo isso que você fez de reforma, de melhoria e
de benefício que você teve ali no imóvel, vai diminuir a quantidade de imposto de renda que você tem que pagar. E dá um valor significativo, gente, porque aí nós estamos falando de 15%. Né? E 15%, igual eu estou falando, ao longo de alguns anos, isso daí vai trazer uma diferença muito grande dentro do seu imóvel. Vai trazer uma diferença de imposto a pagar se você tiver que pagar nesse imóvel que você reformou, que você melhorou ao longo do tempo, né? Bom, eu acho que é isso por hoje. Espero que tenha ajudado aí quem está nessa situação aí de vender o imóvel e agora, né? Quer dizer, vai poder ter uma certa iluminação aí. Se quiser deixar comigo aí alguma pergunta, algum comentário, pode deixar aí embaixo do vídeo. Eu vou tentar responder o mais rápido possível. Faço questão de ajudar, né? Estou aqui com essa intenção. Encontro vocês aí no próximo vídeo. Até a próxima, pessoal.